Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, conversando. É a primeira vez que eu venho à nova sede e realmente é muito satisfatório, é muito feliz estar. Eu fico muito feliz de estar aqui conversando e num local novo, num local de expansão, né, trazendo a luz de Cristo para um novo lugar, né, onde não havia centro, né? Então, atendendo a uma necessidade do local também, o que é muito bonito mesmo. E para mim fazer parte disso, ainda que apenas eventualmente, me traz muita alegria. Então, que a paz do nosso amigo Jesus Cristo, né, nunca ausente, mas jamais tão presente em nossas vidas, que Ele nos acompanhe nessa noite, nos auxilie a compreender um pouco mais os seus ensinamentos. Quando eu selecionei esse assunto para a nossa conversa, eu fiz isso a partir de alguns questionamentos, algumas dúvidas que eu mesmo tenho no meu dia a dia. Eu imagino que vocês, como espíritas, também tenham. Como, por exemplo, nos perguntam muito, o espiritismo é cristão? E eu fico me perguntando, por que as pessoas pensam que a gente não é cristão? Né? E talvez nós, espíritas, às vezes, nem consigamos responder isso adequadamente. Eu fico muito curioso quando eu vejo na imprensa, normalmente, não colocam os espíritas como cristãos. São os cristãos, que são os católicos, os evangélicos, e os espíritas, num outro grupo. Por que isso acontece? Será que eles têm razão e nós que estamos enganados? Outra questão que sempre surge, qual a relação do espírita com a Bíblia? Normalmente, quando nós conversamos com o evangélico, ele pergunta, vocês não são cristãos porque vocês não acreditam na Bíblia? Vocês não leem a Bíblia? E, por fim, qual que é a relação do cristianismo com o espiritismo? São questões que a gente tem que debater porque elas são a base de como a doutrina espírita se coloca na sociedade e como a doutrina espírita se coloca para a humanidade, enquanto doutrina religiosa, enquanto filosofia, enquanto moral. E quando eu estava lendo o Evangelho, eu percebi que nesse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, estavam muitas das respostas para essas questões. Porque se muitas vezes acusam os espíritas de talvez não serem cristãos, ou de não seguirem o cristianismo em toda a sua intensidade, coincidentemente ou não, uma das grandes acusações que faziam contra Jesus era justamente a de que ele não seguia a lei de Deus, ou que ele não seguia a lei de Moisés, ou que ele ia contra os profetas. E no Evangelho, em várias ocasiões, Jesus é indagado pelos fariseus, então muito preocupados com a forma do seu discurso, muito preocupados com as práticas exteriores. Muitas vezes eles tentam fazer com que Jesus caia em contradição e se coloque contra a lei então vigente. E quando perguntado diretamente pelos fariseus, Jesus diz o seguinte, que é a abertura do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui vocês entendem por que é o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Tem um motivo bem específico. Como vocês vão ver, Kardec precisava delimitar o caráter da doutrina espírita e também a forma como Jesus respondeu a acusações muito similares a que os espíritas têm. Eu sempre me lembro que uma vez eu estava debatendo com uma pessoa católica e ela falou assim que os espíritas, realmente, a principal característica deles é a soberba, porque eles acham que eles descobriram tudo. Em 1800, uma religião nova que quase ninguém segue, minoritária. Eu respondi assim a ela, olha, na verdade Jesus, quando ele veio à Terra, ele não era exatamente uma religião majoritária, na verdade ele foi crucificado por ser minoritário. E só com o tempo, mas muito tempo, o cristianismo se colocou como uma religião majoritária. Aliás, se colocou como instituição propriamente dita. Então, estou colocando esse quadro específico para mostrar que existem alguns paralelos entre as acusações que faziam ao cristianismo primitivo e ao que fazem com o espiritismo. Especificamente, Jesus disse, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido.
enquanto reste um único iota e um único ponto. Essa é a resposta de Jesus à indagação dos fariseus. Eu pergunto a vocês, então quer dizer que Jesus pretendeu que nós seguíssemos estritamente as regras do Velho Testamento? Foi isso que Jesus quis dizer quando disse, não vim destruir a lei? Quer dizer que Jesus veio apenas executar a lei que estava vigente há 2000 anos? Será que é esse o caráter da revelação de Jesus? Me parece que não. Quando a gente pensa em não vim destruir a lei, eu tenho que identificar primeiro que lei é essa. Que lei é essa que Jesus não veio destruir? Jesus foi um raio luminoso extraordinário nas nossas vidas. A vida de ninguém na Terra foi igual depois que Jesus passou por aqui. Nada se manteve, a humanidade nunca mais seria a mesma. Seria possível que Jesus simplesmente estivesse executando uma lei anterior? E aqui a gente chega no primeiro esclarecimento do Evangelho, o primeiro esclarecimento de Kardec, que é uma diferenciação entre as leis do homem e as leis de Deus. Que lei Deus não veio destruir? A lei dos homens ou a lei de Deus? E será que o Velho Testamento era puramente uma lei de Deus? Em toda a sua integridade? Gente, a Bíblia, para os espíritas, e para grande parte da ciência, que passou a analisar a Bíblia também sob um viés histórico, a Bíblia ela é um livro de tradições. A Bíblia combina tanto um conjunto de lições morais transcendentais, de uma pureza e uma sabedoria incalculáveis, quanto histórias, algumas inventadas, por um povo que queria ver naquela tradição o reflexo do que ele pretendia ser em dado momento histórico. A Bíblia é um compilado dessas situações tão diferentes. Eu tenho, de um lado, os 10 mandamentos, promulgados no Sinai por Moisés, quando Deus passa a Moisés, no momento de mediunidade de Moisés. E, por outro lado, eu tenho também leis civis. É como se a Bíblia tivesse o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, talvez até um livro de história nele. Eu pergunto a vocês, essa lei ela é imutável, como as pessoas pretendem? Eu, em 2019, vou observar uma lei promulgada por Moisés há 3.000 anos? Uma lei humana? Faz sentido isso? Vamos lembrar o contexto de Moisés. Moisés não era só a primeira revelação de Deus que nos traz o monoteísmo. Moisés era também o governante de um povo de carne e osso. Ele precisava manter aquele povo sob controle. Moisés era governante, sacerdote, ele concentrava todas as funções. E, portanto, ele tinha que estabelecer regras penais para aquelas pessoas, regras sociais, regras que convissem ao melhor controle daquela comunidade, daquele povo. E esse povo, ele era um pouco rude. Não, vou dizer melhor, ele era muito rude, muito ignorante. Gente, nós somos rudes, ignorantes e violentos em 2019. Como é que eram os seres humanos há 3.000 anos? Como é que era para uma pessoa liderar esses seres humanos? Como que ele poderia colocar um raciocínio mais sofisticado para pessoas que viviam absolutamente numa pobreza, na verdade, uma pobreza de conhecimento formal de mundo mesmo. Eles não tinham internet, eles não tinham todas as possibilidades que nós temos hoje de aprendizado. Como que Moisés poderia passar um ensinamento mais profundo para essas pessoas? Como que Moisés poderia explicar, por exemplo, a perdoar uma ofensa a uma pessoa que tem 5 cabras para criar e para sobreviver? Vem uma pessoa e rouba uma cabra dela. Não, perdoa. A gente não perdoa hoje. Como é que ele ia ensinar isso naquela época? Então veja, gente, Kardec distingue bem isso. Há na Bíblia os 10 mandamentos, mas há também inúmeras outras leis que não são leis de Deus, não são leis propriamente divinas, no seu caráter imutável, permanente. Essas nuances da transitoriedade das leis humanas que tanto mudam, desde a época de Moisés até hoje, muda a gente.
numa lei nossa de 1900, hoje é totalmente diferente. Nós não podemos confundir esse caráter transitório de determinados aspectos da Bíblia com uma lei divina a ser observada. E aí a gente começa a perceber que quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, ele quer dizer que ele não veio destruir a lei de Deus. A lei imutável. E não havia só uma diferença entre a lei do homem e a lei de Deus. A verdade é que a nossa própria compreensão da lei de Deus muda com o tempo. Porque nós não somos seres eternos em evolução? Então, será que nós, ao evoluirmos, não passamos a compreender melhor a lei de Deus? E nesse sentido, também, a forma como nós vemos e obedecemos a essa lei de Deus, ela se apresenta diferente. Vamos trazer, por exemplo, da física, por exemplo. Pasmem, mas só em 1500 a gente percebeu que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Quer dizer que a lei de Deus mudou? Ou foi a nossa compreensão que se ajustou ao que efetivamente acontecia? Então veja, 2 pontos, gente. Primeiro, há uma lei dos homens que é diferente de uma lei de Deus. A lei dos homens é transitória porque ela lida com problemas imediatos daquela comunidade e, portanto, deve ser aperfeiçoada, porque as próprias circunstâncias dessa comunidade mudam. Mas, para além disso, eu, Lucas, na minha evolução, passo a compreender a lei de Deus de uma forma diferente. E, nesse sentido, eu, como referência, para mim a lei de Deus muda. Porque eu hoje vejo a lei de Deus de uma forma muito mais clara, como eu vi há 10 anos. É lei do progresso, gente. Eu tenho que progredir como espírito. E ao progredir como espírito, eu vejo a lei de Deus de uma forma diferente. Então vejam que é totalmente justificável que Jesus dissesse, não vim destruir a lei. De fato, ele não veio destruir a lei. Ele veio nos mostrar a lei de Deus de uma forma mais perfeita, de uma forma que Moisés não podia mostrar para aquelas pessoas, porque elas não estavam prontas para se entender. E Jesus, então, ele revela uma lei muito mais bonita. Ele revoluciona a nossa compreensão de Deus. Eu não tenho mais o Deus vingativo. Eu não tenho mais o Deus da lei do talião. Eu tenho o Deus do amor. E esse Deus, que então, quando Jesus vem à Terra, que então era vigente, era tanto o Deus dos judeus, que tinham engessado a compreensão de Deus, traduzido numa sociedade profundamente injusta, quanto os deuses, lembrem disso, a maior parte da humanidade, quando Jesus veio, ainda era pagã. Eram as divindades que refletiam, claro que elas tinham uma sabedoria, como toda religião tem, mas refletiam muitas vezes os sentidos, tinham histórias fantásticas, mas não eram Deus do amor. Deus do amor era uma faceta da doutrina dessas pessoas. Quando Jesus vem e traz o amor como a base de tudo, ele revoluciona a vida das pessoas. Eu não vou mais me vingar, eu vou oferecer a outra face. Bem-aventurados os aflitos, os sofredores da terra terão seu lugar, mesmo que seja no reino dos céus. As pessoas nunca tinham ouvido aquilo. Para as pessoas, justiça era, olha, você cortou minha mão, eu vou cortar sua mão. Isso foi a justiça que Jesus revolucionou, que foi Deus de uma forma muito mais bela, muito mais completa. Jesus conclamou a reforma íntima das pessoas. Até então, não se preocupava muito com isso. Qual que é a questão mais perto que tinha de reforma íntima? O conhece-te a ti mesmo, da filosofia grega. Agora, Jesus transforma isso numa filosofia de liberdade. Jesus liberta as pessoas, liberta dos grilhões da matéria. Porque eu vou ser livre quando eu abandonar o egoísmo, quando eu não tiver mais meu orgulho ferido. Há liberdade maior do que eu poder viver de acordo com a minha crença e de acordo com o meu próximo, em harmonia? Há felicidade maior do que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Essa liberdade que Jesus nos trouxe com esse novo Deus. Isso, de fato, revolucionou a lei. Para os judeus, isso era algo extraordinário, algo novo.
mas não necessariamente era algo que ia contra a lei. Ele traz uma visão completa de tudo isso. Agora, certamente não era uma liberdade de sem dever. Hoje em dia, e aqui eu preciso abrir um parênteses, na nossa sociedade atual, consumista, imediatista, materialista, a gente confunde liberdade com ausência de dever, com ausência de regra. Não é isso que Jesus propõe. Jesus propõe que não há liberdade maior do que uma consciência livre da culpa. Gente, tem coisa melhor do que a gente não ter um inimigo? Tem coisa melhor do que nós nos reconciliarmos com aqueles que nos feriram? Tem coisa melhor do que fazer o bem ao próximo? Essa é a liberdade de Jesus, mas é uma liberdade atrelada ao dever, a reposição das minhas faltas. O dever é um aspecto central na filosofia de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele retira a carga de obrigação da pessoa. Todos os ensinamentos de Jesus são voltados para o cumprimento do nosso dever. Ele fala, vá e não peques mais. Veja, você está perdoado, mas não peques mais. Se esforce para cumprir os seus deveres enquanto espírito. Vamos pensar numa atividade nossa, digamos assim, do nosso cotidiano? Há coisa melhor do que a gente terminar a semana com o trabalho pronto, sem conta para pagar, com a nossa casa arrumada? Essa é a liberdade que Jesus propõe. É a liberdade de estarmos de acordo com a nossa consciência, com os nossos deveres cumpridos. Fechado esse parênteses, para mostrar que não há uma paz maior do que essa, e que liberdade não é igual à ausência de dever, o Jesus, então, ele descortina uma série de possibilidades, infinitas possibilidades, tanto que tem uma série psicológica da Joana de Ângeles, com mais de uma dezena de livros, que é estudada aqui no centro, mais de uma dezena de livros, gente, para analisar a repercussão psicológica do ensinamento de Jesus. Olha a infinitude de portas que Jesus nos oferece. Mas a verdade é que a gente não tinha todas as chaves para abrir as portas ainda. Dentro da nossa inferioridade moral, nós tínhamos um longuíssimo caminho a percorrer. E mesmo agora, mais de 2000 anos depois de Jesus ter passado a terra, nós lutamos para compreendê-lo. Todos nós que estamos aqui agora, estamos nessa batalha para entender Jesus. Essa batalha íntima, que cada um de nós tem, cada um de nós sabe onde o calo aperta. E essa é a nossa realidade. Que é claro que nós avançamos esses 2000 anos, mas ao mesmo tempo, de certa forma, o ensinamento de Jesus se perdeu um pouco. Quantas guerras não foram travadas em nome de Jesus? Quantos crimes não foram cometidos em nome de Jesus? Quanto do ensino moral irretocável de Jesus não foi engessado por doutrinas ascéticas? Quanto do ensinamento de Jesus não se perdeu num lamaçal de vingança, da gente não conseguir compreender o ensinamento de Jesus? Mas Cristo sabia disso. Cristo sabia da nossa dificuldade em entender o que ele vinha passando. Na verdade, Cristo viu isso, né? Afinal, dos apóstolos que o seguiam, se a gente se recordar bem, Judas o traiu. Ou seja, Judas não entendeu o que Jesus estava ensinando. Pedro não só sacou uma espada para defender Jesus quando ele foi preso, uma espada. Pedro estava andando com Jesus havia anos e ele sacou uma espada para defender Jesus. Não só Pedro fez isso, como também negou Jesus 3 vezes. Então, Jesus sabia as dificuldades que aqueles ensinamentos que ele deixava para nós teriam para efetivamente florescer na humanidade. E é por isso que, inclusive, essa passagem está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos prometeu o Consolador prometido. Vejam a passagem. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai,
e ele vos enviará outro Consolador, veja, outro Consolador além de Jesus, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Gente, por que Jesus prometeria um Consolador, um outro Consolador além dele? Jesus é perfeito. Ele fez isso justamente porque compreendia a dificuldade que nós teremos de compreender e porque ele não pôde revelar tudo. Ele não pôde nos dizer tudo. Ele não pôde dizer, olha, tem a reencarnação, pessoal. Eu digo para vocês se amarem, eu digo para vocês se reconciliarem o mais rápido possível com seus inimigos, porque tem a reencarnação. Embora ele tenha sido direto, na medida do possível, e em inúmeras passagens ele teve que usar parábolas. E Jesus, sabendo da dificuldade que nós teremos de compreender isso, nos enviou o Consolador. Gente, quem é o Consolador? O que há de novo no cristianismo? O Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido. E o Espiritismo não contraria as lições de Cristo, mas ele desenvolve os ensinamentos. Ele aprofunda a partir também do que nós, como seres humanos, aprendemos em termos de ciência. Porque, veja, há 2000 anos, como não era diferente a nossa sociedade? Talvez moralmente a gente não tenha avançado tanto, mas cientificamente, quais não são os espaços do nosso conhecimento que nós não conseguimos compreender melhor? Teoria da gravidade, teoria da relatividade, a infinitude do universo, embora atualmente tenham começado a dizer que a Terra é plana, né? Mas assim, são avanços e tudo, mas assim, a gente tem um conhecimento muito maior, uma ferramenta, e o Espiritismo, ele traz isso. Ele traz essas novas ideias para desenvolver o que Jesus nos trouxe. Ele não contraria as lições de Jesus. E é por isso que o Espiritismo propõe uma conciliação da ciência com a religião. Jesus não propõe assim, olha, Kardec não propõe assim, veja, se eu tenho uma lei material investigada pela ciência e eu tenho uma lei moral, eu vou abandonar a lei material, uma evidência científica para ficar com a religião. Kardec em nenhum momento fala isso. Kardec propõe que os espíritas fiquem atentos ao que a ciência está falando, porque o Espiritismo, em seu nascedouro, e essa era a proposta de Kardec, tem um raciocínio eminentemente científico. Vejam, Kardec não chegou e falou, olha, eu acho que tem seres do além que falam conosco e eu vou desenvolver uma teoria a partir disso. Não. Kardec foi até as mesas giratórias, que eram tratadas como uma brincadeira, e ele investigou aquilo, cientificamente. E Kardec, a partir disso, verificou, não, mas esse movimento, ele não é gerado por correntes eletromagnéticas, ele não é gerado por nenhum embuste, não, tem seres invisíveis que estão mexendo nessa mesa. E a partir disso, dessa constatação material, ele depreende uma série de consequências, como a comunicabilidade com os espíritos, como o fato de que esses espíritos são seres que já passaram pela Terra e que retornariam à Terra. Veja, o Espiritismo, ele tem uma base científica. Isso é diferente das outras religiões. E é por isso que Kardec, em momento algum, negaria a ciência. E é por isso que nós, espíritas, temos uma responsabilidade com isso. Não só como médiuns, mas também, como qualquer espírita, mesmo que não tenha uma mediunidade ostensiva, de uma análise crítica do que nos é trazido como algo do além, do plano espiritual. E nesse sentido, esse fator empírico dessa constatação de Kardec é que o Espiritismo, ele traz não contestações ao ensinamento de Jesus,
mas argumentos irrefutáveis para a gente seguir o caminho, a verdade e a vida. Porque, pessoal, a verdade é que, ao longo de todos esses 2 milênios, em virtude das nossas falhas, é claro, mas a forma como os ensinamentos de Jesus foram absorvidos pela humanidade enfraqueceu nossa fé em Deus. Isso é inegável. Nós hoje temos correntes materialistas, pessoas que são religiosas não praticantes, pessoas que não creem verdadeiramente em Deus, não creem verdadeiramente nos ensinamentos de Jesus. E quando Kardec, então, começa a investigar as mesas giratórias, esse é o cenário que se tinha. A Europa hoje é em grande parte materialista. Ou seja, houve um atropelamento da ciência em cima da religião. E o Espiritismo, ao trazer argumentos racionais e ao investigar as causas e as origens dos ensinamentos de Cristo, ele nos traz o quê? Uma confiança. Nos traz o quê? Argumentos para lidar com as críticas. Vamos pegar as bem-aventuranças. Uma das passagens mais bonitas da humanidade, com certeza. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. A mensagem de Jesus é linda, é muito clara. Mas por que sofremos? Como seremos consolados? Não são perguntas legítimas que um ser pensante pode fazer? Por que eu tenho essa vida de tanto sofrimento aqui na Terra? É só porque Deus quis? É só porque Jesus disse que depois eu vou ser consolado? Veja, as pessoas tinham motivos para duvidar, de certa forma. Mas o Espiritismo, ele tira essa possibilidade de dúvida. Porque o Espiritismo ensina que nós sofremos, porque nós tivemos várias existências, porque nós teremos várias existências, e porque o que sofremos hoje é consequência do que nós fizemos antes, ou uma prova que nós precisamos passar para nós evoluirmos, para nós seguirmos adiante em nossa caminhada. Por isso que nós sofremos. Bem-aventurados os aflitos. Quando que nós seremos consolados? Como nós seremos consolados? Nós somos consolados agora, porque nós sabemos que temos espíritos amigos em torno de nós, porque nós sabemos que nós desencarnaremos, e depois reencarnaremos de novo, e sempre que cairmos a gente vai levantar. O Espiritismo, então, é o consolador prometido mesmo. Nós estamos sendo consolados agora. E disso nós não podemos ter dúvidas. Nós não precisamos mais nos questionar para onde vamos. O espírita não tem essa dúvida. Ora, para onde vamos? Temos 5 obras só de Kardec aprofundando que nós vamos para o plano espiritual, que a depender do nosso grau de evolução, nós poderemos ir para uma colônia, poderemos ficar um tempo no umbral, dependendo das nossas conexões psíquicas, as nossas afinidades, dependendo do que nós construímos aqui, em termos de afinidade, sentimento, emoção, ao que nós nos prendemos aqui, que a vida e que o que nós somos aqui não muda com a morte, e que eu não preciso esperar um reino dos céus que eu não sei exatamente como é, que eu não sei se ele é uma nuvem, que eu vou ficar sentado em contemplação eterna, enquanto meus entes queridos ficam no inferno. Eu não tenho esse tipo de dúvida. E o que não fazia sentido para mim, agora faz todo sentido. Porque eu sei que o que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar, vai depender do que eu fiz agora. Eu não tenho motivo para dúvida. E eu não tenho motivo para não entender Jesus em toda a sua profundidade. E eu não tenho medo da ciência. Não tenho. Eu sei que a ciência pesquisa num campo diferente do meu, que ela pode contribuir para a nossa compreensão do universo. É possível. Eu também sei que a ciência muitas vezes fecha os olhos para o intangível, sobretudo a ciência ocidental. Às vezes a gente confunde as coisas e a gente esquece que o mundo tem o Ocidente e o Oriente, e que no Oriente as pessoas têm uma consciência do invisível muito maior do que nós temos aqui no Ocidente. A nossa ciência ocidental, então, fecha os olhos um pouco para o que não é matéria. Ela tem aberto mais isso
com os avanços, por exemplo, dos buracos negros, das energias, tem tomado consciência disso, mas é muito mais devagar do que eu, espírita, já sei, por uma revelação que veio de Kardec, que vem, depois de Kardec, por vários médiuns, trazendo um ensino consistente da nossa realidade. A cada obra básica da doutrina espírita, o Espiritismo mostra que não veio destruir a lei de Deus, mas ele veio explicitá-la. Vamos pegar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que Kardec apresenta no método socrático de perguntas e respostas, e dele extrai consequências morais e filosóficas. E ele, inclusive, chega à conclusão, e poucas pessoas sabem disso, no final, olha que coincidência, de leis morais. Kardec, a partir do ensino dos espíritos e da resposta dos espíritos, ele estabelece leis morais. Gente, não está aqui a nossa lei? A lei imutável de Deus? Uma nova roupagem dela, na nossa compreensão enquanto espíritas? Veja, eu tenho a lei de Moisés, primeira revelação. Um só Deus. Lei do talião, justiça. Depois, só que vingança. Não tanto amor. Depois vem Jesus, o amor absoluto, o perdão. E agora, a doutrina espírita desenvolve os ensinamentos de Jesus em leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso. Lei do progresso é importante. A gente às vezes nem dá uma devida atenção para ela. A ideia de que nós não podemos regredir. Muitas pessoas questionam os espíritas, mas se eu fizer o mal agora, eu posso voltar como um sapo? Não, não pode voltar como um sapo. Tem a lei do progresso. A gente não regride. Lei de liberdade, lei de igualdade. Quem diria que no Livro dos Espíritos, da segunda metade do século XIX, há perguntas fundamentais sobre a condição das mulheres, sobre a igualdade entre homens e mulheres. Lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam, as leis morais. O Espiritismo, ele não destruiu a lei, ele desdobrou os ensinamentos de Jesus de uma maneira racional. O espírita, ele é um ser racional. Agora eu pergunto, nós estamos atentos aos enunciados das leis que a doutrina espírita nos trouxe? Nós estamos estudando-as constantemente? Lá existem inúmeras respostas para várias dúvidas da nossa vida, dúvidas do cotidiano mesmo, de como nos portar, como encarar a vida. E a partir dessa fundamentação racional que o Espiritismo traz, é que Kardec fala, por exemplo, que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Essa frase é importantíssima para o Espiritismo. Fé raciocinada. Eu não tenho uma fé cega. Eu acredito porque eu entendo. Eu acredito porque eu raciocino. E essa fé é inabalável. Eu tenho a fé, que é um componente da confiança em Deus. Isso é importante também, mas o espírita tem um algo a mais. O espírita deve ter um algo a mais, que é essa fé raciocinada. Mas partindo para uma outra obra básica, a Gênese, Kardec aprofunda na Gênese a relação entre ciência e religião. A Gênese, de fato, é o livro mais difícil das obras básicas, mas como é um livro bonito, e como Kardec aborda inúmeros assuntos, muitas vezes controversos. Por exemplo, se perguntarem para vocês, espíritas, vocês acreditam que Adão e Eva efetivamente deram origem a toda a humanidade? A resposta está na Gênese. Kardec fala que seria difícil que 2 seres humanos dessem origem a toda a humanidade e que, calculando a temporalidade da Bíblia, seria difícil que todos os espaços da Terra fossem povoados em tão pouco tempo por pessoas descendentes de um só casal. Está na Gênese. E tem mais, no capítulo 15 da Gênese,
Kardec vai analisar os milagres do Evangelho. Quando Jesus andou sobre a água, quando Jesus multiplicou o pão, tudo é analisado por Kardec à luz da ciência e principalmente dos ensinamentos dos Espíritos. Porque muitas das coisas que Jesus fez tem uma explicação diferente à luz da doutrina espírita, tem uma explicação mais lógica. Kardec analisa, por exemplo, a natureza de Jesus. Tem um debate na doutrina espírita, talvez vocês já tenham se deparado com ele. Algumas pessoas dizem que Jesus não teria encarnado na Terra. Ele só teria passado como um espírito. Isso é baseado na obra de Rustem. Só que na Gênese, Kardec fala sobre a natureza de Jesus. E fala que Jesus estava encarnado em matéria. Porque, afinal, qual seria o sentido? Qual seria o sentido de Jesus, que para nós não é Deus, e sim um espírito perfeito e evoluído, que passou ao longo de milênios pelos desafios que nós passamos hoje? Qual seria o sentido dele na culminância de uma encarnação mais importante da Terra? Revogar as leis de Deus e não encarnar. E tirar todo o significado do martírio da cruz, quando ele carrega a cruz e sofre e chora como humano e nos ensina a carregar a nossa própria cruz. Qual seria o sentido de Jesus não ter encarnado? A Gênese. No livro Céu e Inferno, Kardec aborda as consequências futuras dos nossos atos. Ao contrário do que o título pode sugerir, os espíritas não entendem como verídicos ou efetivamente existentes o céu e o inferno. O sistema de justiça que é preconizado pelos espíritos é totalmente diferente da ideia da dualidade do céu e do inferno. E aqui também, quantas pessoas não pararam de acreditar em Deus? Porque, de certa forma, a ideia do céu e inferno mantiveram a ideia do punitivismo, de um Deus vingativo. Afinal, eu tenho uma oportunidade de encarnar, e se eu não for muito bem nela, eu vou para o inferno. E uma criança que falece com 10 anos, desencarna com 10 anos, qual a justiça de Deus para esse ser? Para onde ele vai? Ou melhor, uma pessoa que desencarnou com 22 anos. Gente, quanta bobagem a gente não faz até os 22 anos. Qual que é a justiça com esse espírito que só teve a oportunidade de aprender por 22 anos e depois é julgado, como todos nós, pelo que ele viveu nesses 22 anos? No céu e inferno, então, a doutrina espírita explica as leis de Deus sob esse prisma. No livro dos Médiuns, Kardec vai elucidar as relações do plano espiritual e esclarece que nada tem de sobrenatural. Veja, gente, o espírita, ele não acredita no sobrenatural. Porque o que é sobrenatural? Sobrenatural, além das leis naturais. A palavra sobrenatural, ela não combina com o espiritismo, porque o espírita considera que os fenômenos de comunicação com os espíritos são fenômenos que acontecem de acordo com as leis da natureza. Não há nada de sobrenatural nisso. Não há bonecos malignos, demônios. Não. Há, do outro lado, pessoas como nós, que viveram as dores que nós vivemos, que tiveram as alegrias que nós tivemos, que nós vivemos agora, que sentem saudade. Saudade das coisas que nós vivemos aqui, sentem saudade. E aqui nesse espaço agora, vários espíritos com certeza estão aqui, eles sentem falta de sentar no domingo à noite com a família e conversar. Eles sentem falta de acordar na segunda para trabalhar, para pegar trânsito mesmo, mas para vencer, para continuar evoluindo. Nada há de sobrenatural nisso. É totalmente natural e de acordo com as leis da natureza. O espiritismo não revoga leis da natureza. Ele estabelece leis do plano espiritual. Deus não é um ser que fica lá em cima mudando as leis de acordo com a vontade dele.
Porque se ele fizesse isso, ele não seria o ser mais perfeito. Porque, ora, se um ser mais perfeito do universo, que é Deus, é uma premissa lógica, estabelece leis que ele mesmo tem que mudar depois para fazer justiça, ele não é Deus. Então, a beleza, a profundidade, a grandiosidade de Deus e de suas leis está nessa imutabilidade, que nós compreendemos aos poucos, mas que a doutrina espírita está desdobrando. O Espiritismo é, então, gente, o Consolador prometido. O Espiritismo traz nova luz para os ensinamentos de Jesus. E também tira um pouco das nossas desculpas para não cumprirmos os encargos e as missões que nós assumimos antes de reencarnar. Não há contradições entre Espiritismo e cristianismo. Tendo a caridade como norte seguro, o Espírito estabelece seu projeto de reforma íntima com Jesus e em direção a Jesus. O Espiritismo não veio destruir a lei, assim como Jesus não tinha vindo destruir a lei. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec expressamente que Jesus é o tipo mais perfeito oferecido por Deus como guia e modelo. Isso está no Livro dos Espíritos. Como poderia a doutrina espírita negar Jesus? Ou contradizer Jesus? Sendo que nós espíritas temos Jesus como nosso guia e modelo. Nada há de contradição. Mas, gente, quando nós analisamos esse capítulo do não vim destruir a lei, acarreta várias responsabilidades para nós como espíritas. Várias responsabilidades. E eu queria enumerá-las lendo, ipsis literis, uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos, a questão 627. Kardec pergunta assim: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Veja, como essa pergunta casa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja como as obras básicas conversam entre si. Porque o Kardec perguntou aos Espíritos, veja, se Jesus ensinou tudo, toda a verdade sobre Deus, por que o Espiritismo tem que ensinar mais? Por que os Espíritos vão nos ensinar a mais sobre isso? E os Espíritos respondem. E aqui é interessante a coragem e a perspicácia de Kardec. Kardec ele não estava passivamente recebendo os ensinamentos dos Espíritos. Ele tinha dúvidas como nós e formulava essas dúvidas de forma absolutamente sistêmica. Ele poderia talvez ter silenciado quanto aos Espíritos, porque essa pergunta, de certa forma, questiona o que os Espíritos estavam querendo passar. E faz sentido, porque se eu estou recebendo ensinamentos de seres que eu não conheço, e nós espíritas temos que tomar cuidado com isso, eu tenho que questionar. Por que eu tenho que receber o seu questionamento, sendo que há 2 perguntas atrás você me respondeu que Jesus era perfeito e revelou toda a verdade? E o que os Espíritos vão responder? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Isso nós abordamos. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste, veja gente, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Que é atual, né? Que é atual. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar, ou seja, alegar, ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino de bem que Jesus anunciou. E aqui nesse estamos podemos incluir todos nós espíritas. Essa é a missão do Espiritismo. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas posições, de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Veja, gente, a responsabilidade que nós espíritas temos. Porque nós não recebemos mais parábolas
de há 2000 anos. Nós recebemos tudo mastigado, com evidências, com raciocínios. E a nossa missão como espíritas é fazer com que isso não se perca. Com que as pessoas que estão ali fora também possam receber o Consolador prometido como nós recebemos. É preciso que a gente se posicione na nossa sociedade, não no sentido de entrar em brigas, em conversas estéreis, mas que na conversa fraternal, na dúvida do nosso colega de trabalho, a gente esclareça, com firmeza, o que o Espiritismo nos trouxe. Não, o Espiritismo não veio destruir a lei. Não, nós somos cristãos. Nosso grande lema é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Nós conhecemos Jesus. E nós levamos Jesus para o resto da nossa vida. Isso somos nós, isso somos espíritas. Somos falíveis, somos, mas nós estamos na nossa reforma íntima. E Jesus está nos ajudando. Então, vamos empunhar, vamos absorver esse sentimento de estar com Jesus e trazer ele para dentro da nossa vida, dos nossos mínimos atos. Nos emocionar com Jesus. Como não era bela, como não foram belos os atos, veja, atos, Jesus praticava, não era discurso, Jesus era pura prática. Como era bonito isso, como foi bonito, que pena, bom, talvez nós tenhamos estado lá, talvez não, mas que pena que hoje a gente não se lembra, mas a gente consegue imaginar, como não devia ser especial, encontrar um ser que dissesse palavras de amor tão lindas, tão infinitamente belas, tão preciosas, tão profundas, e que fosse capaz de amar todos os seres igualmente, e tivesse uma palavra de amor, uma palavra de doçura, para todas as pessoas, não importa se elas tivessem caído, se elas fossem poderosas, se elas estivessem aflitas, se elas tivessem desistido da vida. Que bonito. A gente não tem isso hoje, ou melhor, a gente tem. Porque Jesus vive entre nós, não só pelos ensinamentos dele, mas também pelo Espiritismo. E para concluir, eu queria trazer um texto em prosa de um poeta indiano que foi psicografado por Divaldo Franco, chama Tagore. Ele tem mensagens lindas, tem inclusive em CD, com a voz do Divaldo falando, que com certeza é muito melhor que a minha. Mas que a gente possa levar esse texto para a nossa reflexão durante o final de semana, durante a próxima semana, que a gente possa sentir realmente esse encontro com Jesus. Que todos os dias a gente possa acordar com Jesus. E todos os dias antes de nos deitar, a gente possa dizer: meu querido Rabi, eu caí hoje, mas eu também venci. E amanhã eu vou acordar e eu vou lutar para vencer de novo. E Jesus vai estar do lado. O texto diz o seguinte: a música da tua voz penetrou-me como um raio e nunca mais desapareceu na acústica do meu ser. O perfume da tua presença impregnou-me de forma insuperável, jamais se apartando de mim. O conteúdo da tua palavra dominou-me a razão e alterou para sempre os rumos da minha vida. A vibração da tua bondade elevou-me, conduzindo-me a viver no país da abnegação, sustentando as minhas aspirações de beleza. O encantamento da tua pobreza fez-me despir os trapos e os atavios que me sufocavam, auxiliando-me na tarefa da libertação. O sorriso da tua face emoldurada de tristeza comoveu-me tanto que me fiz melancólico, a fim de imitar-te o semblante comovedor. Ó conquistador inconquistado, em que dia poderei repetir, como a tua voz, as palavras que me disseste, aprofundando o pensamento, de forma a musicar as ações da caridade e despojar-me das joias, das paixões, para, então, embriagar de sorrisos os tristes peregrinos sem rumo. Muito obrigado, boa noite.